Sagres. A sua rádio. Sagres. Em tom maior. 1h, mais 2 minutos. Agora na Sagres, o time que vai levar a torcida de todos os brasileiros rumo à Rússia. Você está escalado para fazer parte do nosso time. Rumo à conquista do Hexa. A caminho da Copa. Rádio Sagres. Abraço, estamos a caminho da Copa, tudo bem? Você está na Rádio Sagres 730, a rádio do futebol em Goiás. Sexta-feira, 4 de maio de 2018. Seja bem-vindo à Rádio Sagres, eu sou Rafael Bessa. Estamos a caminho da Copa em contagem regressiva. Faltam 41 dias para o Mundial. E a Sagres é uma das 12 rádios do Brasil licenciadas para a transmissão da maior competição de futebol de seleções do mundo, a Copa do Mundo. Nossa equipe está espalhada por toda a Rússia e também lado a lado com a seleção brasileira. A Copa está cada vez mais próximo, hein? E a convocação do técnico Tite para o Mundial também, no dia 14 desse mês. Portanto, daqui a 10 dias, a Sagres estará no Rio de Janeiro para acompanhar a divulgação da lista com os 23 nomes que vão representar o Brasil no Mundial na Copa do Mundo. E ao meu lado, aqui no Caminho da Copa desta sexta-feira, uma super equipe. Estou ao lado da Natália Freitas, também do Thiago Rabelo, hoje com a participação do nosso Prêmio Puskás. O Wendel Lira também está por aqui. E daqui a pouco tem Ídolo, Wellington Campos, direto do Rio de Janeiro. E ainda Thiago Arantes, correspondente internacional, direto de Barcelona. Estamos a caminho da Copa, tudo bem, Wendel Lira? Como estamos? Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui. Gripado até hoje, não consegui sarar. Não sarou? Até hoje, mas vamos forte. Natália Freitas, tudo bem? Tudo jóia, Rafael Bessa, tudo tranquilo, estamos a caminho da Copa. E qual é a nossa enquete de hoje, Nath? Enquete no Twitter, @Sagres730, com a seguinte pergunta, Rafa. Você acha que o Neymar errou em fazer sua recuperação no Brasil? Quem quiser participar, é só acessar o @Sagres730 no Twitter. Além da nossa tradicional enquete, que é um dos meios de interação que você tem aqui com a Caminho da Copa, sexta-feira, hoje tem estreia de novo quadro, que é o quadro Histórias que a Bola Não Conta. Nome já sugestivo, né? Então daqui a pouquinho você já fica sabendo o que é. E também tem o nosso quadro tradicional sobre a cultura da Rússia. Thiago Rabelo, tudo bem? Estamos a caminho da Copa. Valeu, Rafael. Estamos a caminho da Copa e hoje com muita coisa, muita atração, muitos temas e o grande Wendel Lira aqui na nossa bancada. Eu vou dar uma acelerada aqui para que a gente possa aproveitar o máximo possível deste amplo e completo script que temos para hoje. Começando com as notícias do dia, é hora de atualizar os assuntos que movimentam o universo da Copa do Mundo. Caminho da Copa. Vem com a gente. Rádio Sagres. Timeline da Copa. Tudo o que rolou no seu feed de notícias. Agora na Sagres. Timeline da Copa. E é com o assunto Neymar que abrimos o programa de hoje. Após 2 meses de recuperação aqui no Brasil, Neymar desembarcou nesta sexta-feira em Paris para concluir a fase final de seu tratamento. Fora dos gramados desde o fim de fevereiro, quando sofreu uma fissura no 5º metatarso do pé direito, Neymar se recuperou aqui no Brasil e criou forte polêmica na França. Tudo porque não bastasse ter passado 2 meses no Brasil, Neymar ainda ignorou o jogo que garantiu o título francês para o PSG, seu clube. No horário do jogo, o craque brasileiro postou em seu Instagram uma foto em que jogava pôquer. Por conta disso, torcedores do clube francês fizeram duras críticas ao atacante brasileiro, a Neymar. O treinador Unai Emery, que já anunciou a sua saída do Paris Saint-Germain, deu entrevista para a revista The Tactical Room e declarou que fez de tudo para Neymar se sentir bem no Paris Saint-Germain.
O Unai Emery também falou que Neymar é o líder do PSG e que deu privilégios ao jogador brasileiro. O treinador disse também que isso acontece em todos os clubes, como o Barcelona faz com Messi e o Manchester City com Pep Guardiola. Então vamos já tratar desse assunto com o Wendel Lira, o nosso Prêmio Puskás. Hoje, a notícia do dia, sem dúvidas, que movimenta o mundo esportivo, é essa chegada do Neymar lá em Paris, lá para a cidade do clube dele, do Paris Saint-Germain, e eu quero a sua opinião. Foi uma decisão acertada, errada ou indifere o fato dele ter vindo para o Brasil e não ter ficado lá na Europa? Wendel, na sua opinião? Olha, na minha opinião, acho que o fato do Neymar ter tratado no Brasil não é o grande problema. Eu acho que o grande problema foi a forma com que o Neymar se pôs perante ao Paris Saint-Germain, né? Eu acho que, por tudo que o Neymar já ganhou e conquistou na carreira, ele tem o direito de ter os privilégios, como o Unai Emery acabou dizendo. É normal que isso aconteça. O Neymar hoje é o líder do Paris Saint-Germain, e para isso mesmo é que ele deveria ter se portado diferente, como um líder, como um cara que foi a maior contratação de todos os tempos do futebol aí. Ele deveria ter se portado melhor com o Paris Saint-Germain, que foi o clube que pagou a sua multa, o clube que paga os salários e que faz dele hoje um dos maiores jogadores do mundo. Então, eu acho que a maior polêmica de tudo isso foi a forma com que ele se pôs diante do Paris Saint-Germain e não o tratamento dele no Brasil. E é uma sinalização, é uma demonstração, um sinal de que, tipo, ele virou as costas para o Paris Saint-Germain e mergulhou de cabeça aqui no Brasil porque as atenções, o foco dele está voltado para a seleção, Wendel? Sim, eu entendo dessa maneira também, sabe? Eu acho que a forma com que ele se colocou, na minha opinião, um pouquinho errada e pejorativa para a imagem dele, porque ele acabou dizendo assim: olha, eu tô preocupado com a seleção, tô preocupado com o Brasil e vou ficar aqui, vou me cuidar e depois eu vejo o que eu faço com o Paris Saint-Germain. E com todo esse rumor de Real Madrid, de transferência, ainda piorou mais ainda a situação dele. Então eu acho que a forma com que ele conduziu tudo, que normalmente é a maneira do Neymar de ser, é que é muito difícil de ser entendida. Eu acho que ele poderia muito bem ter vindo para o Brasil, ter aproveitado tudo que ele aproveitou, ter tratado, mas que ele poderia ter se portado de uma maneira diferente, onde ele sairia bem com a seleção, com o país e também, claro, com o Paris Saint-Germain, que é o clube que contratou ele. Thiago Rabelo, quero sua opinião também sobre esse assunto. Foi um equívoco ficar tanto tempo no Brasil e ter, de certa maneira, dado as costas para o Paris Saint-Germain? Acho que não é só equívoco, acho que é um grave erro, até uma ofensa assim, à cultura francesa. Os franceses não gostam dessa postura snob do Neymar. E o Neymar abusa muito dessa questão. Acho que foi um erro muito grave. Acho que dificilmente o Neymar até volta para o PSG para o segundo semestre. Ele vai forçar essa negociação. O clima está cada vez pior. E outra coisa, ele não ganhou a Liga dos Campeões. Existia a cobrança para o Neymar ganhar a Liga dos Campeões, porque ganhar o francês é obrigação do PSG. Tanto que o PSG já ganhou nos últimos anos e não mudou absolutamente nada. Nesse ponto, a chegada do Neymar. Tudo bem que ele jogou o segundo jogo contra o Real Madrid, partida que marcou a eliminação do time francês da Liga dos Campeões, mas o Neymar chegou com essa missão. E a partir do momento que ele começa a criar muitos problemas extracampo, ele ganha a antipatia do público francês, não é nem só do torcedor do PSG, ele ganha a antipatia da França em geral. Então, nessa questão, acho que o Neymar pisou muito na bola. O Neymar tem pisado na bola bastante, não é só no PSG, não. Mudou a assessoria dele, então não sei o que aconteceu com essa galera nova que tem cuidado da carreira do astro brasileiro. Ele está cada vez mais independente nessa questão e cada vez fazendo mais bobagens. A caminho da Copa pela Rádio Sagres 730. E eu vou buscar já a opinião também do Thiago Arantes. Daqui a pouquinho eu volto na enquete pra gente ir incentivando você que está nos assistindo aqui através do Facebook, nossa live no perfil Sagres 730 no Facebook. Você pode assistir aqui o programa ou seguir acompanhando, não só pelo AM 730, mas também pelo portal sagresonline.com.br. E como é que repercutiu aí na Europa, Thiago Arantes, a chegada ou o regresso, o retorno de Neymar após 2 meses em recuperação aqui no Brasil? Grande abraço, estamos a caminho da Copa, Thiago Arantes. Fala, Rafael, boa tarde para você aí, pro Wendel, pro Thiago, Natália, para os nossos ouvintes na Sagres 730. É um pouco na linha do que estavam comentando já, né, o Wendel e o Thiago antes. Tudo que se falou aqui, né, sobre a volta do Neymar para Paris
eles aproveitaram a volta dele para falar de tudo o que aconteceu nos últimos meses, né? Para falar que ele esteve no Brasil tanto tempo, que ele não estava de olho no jogo do título do PSG, que ele tiraram foto dele em festas, enfim, serviu a volta dele para fazer uma recapitulação do que foram esses 2 meses, né? Um pouco mais de 2 meses que ele ficou fora. Também falaram aqui que o Neymar chegou, sempre falam dessas coisas, sempre falam num tom um pouco irônico, né, um pouco provocativo. Neymar chegou, como sempre, com a sua turma de toys em um avião particular, enfim. Sempre, tudo que o Neymar fizer, depois do que aconteceu nesses últimos meses no PSG, mesmo quando ele estava no clube ainda, teve aqueles problemas com o Cavani, enfim, tudo que ele fizer, ele vai ser observado, ele vai ser julgado, muitas vezes, de uma maneira severa, porque é o que um pouco que o Thiago dizia, a cultura europeia, não só francesa, vê o futebol de uma outra maneira, né? E, por exemplo, o Neymar poderia ter feito a recuperação dele no Brasil, isso eu concordo totalmente com o que o Wendel estava dizendo, mas no dia do jogo, que era o jogo do título, ele poderia ter feito um bate-volta aí para a França para sair na foto do time em campo campeão. Por exemplo, a impressão que dá é que o Neymar está muito preocupado em conseguir coisas, prêmios e conquistas individuais. Para isso, ele sabe que ele precisa do grupo, mas a impressão que a gente tem é que cada vez menos, pelo menos no clube, na seleção acho que não, mas cada vez menos no PSG ele se importa realmente que o clube esteja mudando de patamar, que o clube esteja crescendo. Parece que tudo, para ele, forma parte de um processo para que ele seja o melhor jogador do mundo em algum momento, ou para que ele ganhe o prêmio de melhor jogador do mundo, mesmo sem ser o melhor jogador do mundo. Acho que na Copa ele tem uma enorme chance de apagar um pouco essa imagem que ficou nos últimos meses. E sobre possível transferência para o Real Madrid, vamos ver. Eu acho que o Neymar vai chegar ao Real Madrid, vai jogar no Real Madrid em algum momento. Mas ainda acho que o PSG vai fazer uma segunda tentativa com ele. E isso inclui, inclusive, ele poder ter algum tipo de poder de decisão na escolha do próximo treinador do clube francês. Esperar para ver, então, seria a minha próxima pergunta que eu faria para o Thiago Arantes, ele já se antecipou. Eu perguntaria o seguinte, tem ambiente para o Neymar aí na Europa? De acordo com o Thiago, o Paris Saint-Germain deve sim dar esta segunda chance ao atacante brasileiro. Seguindo com as notícias do dia, o lateral esquerdo Filipe Luís, da seleção brasileira, foi relacionado pela primeira vez desde que sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda. O jogador brasileiro ficou no banco de reservas na vitória de seu time, o Atlético de Madrid, por 1-0 sobre o Arsenal, em jogo válido pela semifinal da Liga Europa. O resultado garantiu o Atlético de Madrid na final da competição europeia. Já o Arsenal, além da derrota e da eliminação, teve mais um problema na partida. Até então garantido na Copa do Mundo, o zagueiro francês Koscielny rompeu o tendão de Aquiles e deve ser mais uma baixa para a Copa do Mundo. O jogador deve ser examinado hoje, mas tem chance mínima de disputar o Mundial. A convocação da França está marcada para o dia 17, quando o técnico Didier Deschamps vai escolher os 23 jogadores que vão representar os franceses no Mundial. Tem notícia boa, mas tem notícia nada agradável para os franceses, começando por esta recuperação, Wendel Lira. Relâmpago do Filipe Luís. O Filipe Luís é importantíssimo para a seleção, né? Eu acho um cara de grupo, eu acho que o Tite conta muito com ele, tanto é que ele estava convocado antes dessa lesão, mas creio eu que de lateral esquerdo nós estamos muito bem servidos e que se acaso perdêssemos Filipe Luís, tem Alexandro, tem Marcelo e por aí vai, não faria tanta falta. O Thiago Rabelo, também quero a sua opinião. A gente já falou um pouquinho sobre essa recuperação rápida. Com ele sendo relacionado, para você, ele volta a estar à frente dos outros concorrentes à posição? Volta, e outra coisa, o Tite a comissão técnica do Tite já vai estar nesse final de semana na Espanha para poder acompanhar o Filipe Luís de perto. Então, o Tite quer esse jogador, acho que mostra o tanto que ele ficou feliz com esse retorno antes do previsto do Filipe Luís.
E foi muito legal, né? Porque a gente viu ele treinando, mas não imaginaria que esse retorno dele a ser relacionado seria tão rápido. Eu achei que ele só voltaria daqui 10 dias, algo assim, a participar, a estar à disposição do técnico Simeone. Mas não, logo num jogo bem decisivo, numa semifinal de Liga Europa, Simeone já coloca ele à disposição, leva ele para o banco de reservas, sinal que o Filipe Luís está muito bem. E aí na Europa, como esse assunto está repercutindo também, o Thiago Arantes, o retorno de Filipe Luís, e mais do que a repercussão, eu já peço também uma opinião, se você entende que, como ele, Filipe Luís, estava contundido, apareceram outros jogadores na parada, outros concorrentes. E esse retorno dele pode fazer com que o jogador do Atlético de Madrid dê um passo à frente na busca por uma das 23 vagas que serão conhecidas no próximo dia 14 no Rio de Janeiro? Sem dúvida, acho que o retorno do Filipe Luís coloca ele aí 90% na Copa do Mundo. O Atlético de Madrid joga esse fim de semana contra o Espanhol, o time aqui de Barcelona. O Filipe Luís deve ser relacionado novamente. Comenta-se já que ele poderia inclusive ter alguns minutos já no jogo, ali jogar 15, 20 minutos para poder retomar um pouco do ritmo, e acho que com essa volta dele a ser relacionado, a treinar normalmente, ele volta a estar no topo da lista de laterais reservas. Marcelo, obviamente, o Marcelo hoje é muito possivelmente o melhor lateral esquerdo do mundo. O Filipe Luís volta a ganhar essas posições que poderiam ser do Alexandro, que chegou a ser convocado pela seleção, depois machucou, o Ismaili, que também foi convocado do Shakhtar, o Alex Telles, que está fazendo uma boa temporada no Porto. Todos esses, com esse retorno do Filipe Luís, acho que eles ficam em segundo plano. O Tite tem alguns componentes que ele observa nos jogadores, né? A forma do jogo, além, obviamente, das questões técnicas, físicas, táticas, ele tem muito essa questão pessoal dos jogadores. E o Filipe Luís é um cara que dá liga ali, né, com o Tite. Eles têm um convívio muito bom, e o Tite sabe a importância que é para o Filipe Luís, a importância dele, para ele, de ser convocado para uma Copa do Mundo. O Filipe Luís, quando jogava no Deportivo A Corunha, ele se machucou e perdeu a Copa de 2010. Ele era um dos laterais cotados, inclusive, para ser titular da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira foi para a Copa de 2010 com Gilberto e Michel Bastos na lateral esquerda. E depois, na Copa de 2014, também se falava nele. O Filipão preferiu levar o Maxwell. Então, o Tite sabe que se ele convocar o Filipe Luís, ele vai ter um Filipe Luís completamente motivado para fazer, se necessário for, a melhor Copa possível, os melhores jogos da vida dele. Acho que o Tite tem isso muito em conta, inclusive por isso ele envia uma parte da sua comissão técnica aqui para a Espanha para observar o Filipe Luís. Ainda falando com o Thiago Arantes sobre a Copa do Mundo, a Espanha anunciou que vai ter convocação do técnico Lopetegui no dia 18 de maio. E aí eu quero saber de você quais nomes estão garantidos, quais os nomes mais falados aí na Europa, mais especificamente aí na Espanha, ô Thiago. Olha, Rafael, a gente observa a seleção brasileira às vezes e vê que tem muito jogador bom, tem jogadores que podem ficar de fora, mas as dúvidas na seleção brasileira hoje já são poucas, né? Tem a questão do Arthur, do Luan, o terceiro goleiro, o pessoal, sobretudo a imprensa e os torcedores do Corinthians, a imprensa de São Paulo pedindo a chance pro Rodriguinho. Aqui na Espanha é uma loucura, tem acho que 40 jogadores que ainda têm portas abertas para ir para a Copa do Mundo. O Julian Lopetegui não confirmou ninguém na Copa, ele não deu nenhuma entrevista citando qualquer nome que possa ir para a Copa do Mundo. Então é uma loucura o que pode acontecer aqui na seleção da Espanha. O ataque, por exemplo, há 6 meses ninguém falava que os 3 jogadores do ataque, e são os 3 favoritos para irem, seriam o Diego Costa, porque ele não estava jogando, basicamente, o Rodrigo, que é o jogador brasileiro do Valência, que deve ser colocado, e o Iago Aspas, que é um jogador do Celta, que apareceu muito bem nessa reta final de temporada. Esses 3 não eram jogadores cotados para serem representantes da Espanha na Copa do Mundo. Falava-se muito do Morata, que ainda tem chances, mas que está diminuindo bastante as chances dele. O Suso, que é um jogador espanhol do Milan. Enfim, tem muitas opções em todas as posições. No meio campo, por exemplo,
Você tem o Thiago Alcântara, tem o Busquets, tem o Iniesta, tem o Coque, que é do Atlético de Madrid, o Davi Silva, e todos esses têm que caber num time só, né? Nossa. Outro dia, o Marca, colocava um campinho para você escolher os jogadores que seriam seus titulares da seleção da Espanha. Eu demorei bastante para fazer o meu ali, e toda hora que eu fazia, eu falava, não, mas esse aí fica sem o Busquets. Se eu botar o Busquets, fica sem o Iniesta. Nossa. Se eu botar o Coque no meio de campo, eu tenho que puxar o Davi Silva pra ponta. É muito difícil. E tem o Isco também, né, nessa equação aí. A seleção da Espanha não tem um grande craque hoje, não tem um craque mundial. Tem o Iniesta, que é um super jogador, o Davi Silva faz uma temporada muito boa, mas a Espanha hoje talvez não tenha um jogador que esteja entre os 5, até entre os 10 melhores do mundo, mas tem muito jogador da Espanha nesse degrau inferior ali, né? Então é uma seleção que chega muito forte para a Copa do Mundo. Essa convocação do Lopetegui vai ser bem concorrida e vai ser um Deus nos acuda quando ele anunciar essa lista aqui, porque gente boa vai ficar fora. E enquanto o Thiago desenvolvia o raciocínio, você, o Wendel Lira, aqui do meu lado, ainda falou do Asensio. Que loucura, 40 jogadores para tirar 23, e aí? E esse aspas aí é muito bom jogador. Ele e o Rodrigo já usa há muito tempo, desde o FIFA 14. São jogadores muito bons, já eram promissores naquela época e que de repente aparece hoje. Para muita gente é surpresa, mas para mim, principalmente o Rodrigo, que é um cara que já vem despontando há 2 anos na Europa, já com um grande destaque. E agora esse ano, com certeza, na minha opinião, vai estar na Copa por estar fazendo um grande ano. E a Fúria, a Espanha voltou com tudo, hein? Na verdade, o forte da Espanha sempre foi o coletivo. Como nosso amigo Thiago acabou de falar, eu acho que não tem nenhum cara como o Neymar, não tem ninguém como o Messi. Mas se você pegar os 23 jogadores da Espanha para poder escalar, tem que sair no tapa. É jogar a camiseta para cima e deixar eles brigar no tapa para pegar. A caminho da Copa aqui pela Rádio Sagres, Natália Freitas, qual que é a nossa enquete de hoje, o canal de interação que os nossos ouvintes podem participar, pode mandar os seus votos. Através do Twitter, @sagres730, que tem lá a seguinte pergunta: você acha que o Neymar errou em fazer a sua recuperação no Brasil? Neste momento, Rafa, os nossos internautas, 73% acham que não, que o Neymar fez certo de fazer sua recuperação aqui no Brasil. Abraçando aqui o Erivaldo Antônio, o Adalto Rodrigues, o João Cardoso, a Graciele Fraga, o Claudomiro Marques. Por que você deu esse sorriso pra mim quando eu falei o nome do Claudomiro? Só por causa da mensagem dele aqui? Vou ler a mensagem que ele postou no nosso Facebook. Boa tarde, aqui de Cuiabá, um beijo pra Natália, ela é muito bonita. Aonde que eu não tô nem vendo esse comentário? Quando eu falei o nome do Claudomiro, ela já focou aqui em qual que seria o meu próximo comentário. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Não tem esse comentário aqui, você está inventando aí, Wendel, Rafael. você tá aqui do meu lado. Tem ou não tem do Claudomiro Marques? Tem, sim. Ô, Thiago, agora você é minha prova, Thiago. Aqui tem, Thiago, esse comentário, Thiago? Ainda não vi. Daqui a pouquinho, dá um F5 aí. Abraçando o Carlos Sula, lá de Palmeiras, o Djalma Freitas, muita gente com a gente hoje, muito obrigado. O Edmar Miranda, o Rondinelli Dantas, o Eduardo Almeida, o William Leal, muita gente, muito obrigado a todos vocês assistindo a nossa live aqui do Facebook bombando aqui na Rádio Sagres 730. Mande sua mensagem, se preferir, também através do WhatsApp 984001757. Finalizando essa primeira parte aqui da timeline da Copa, ainda nesta semana tem novidade com relação a preço de ingressos. A Rússia anunciou que 89% dos bilhetes já foram vendidos. Isso equivale a cerca de 2.300.000 bilhetes. Metade das entradas ficaram com torcedores russos, seguidos por fãs dos Estados Unidos, do Brasil e da Alemanha, Natália Freitas. Ainda essa semana, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrou com o dirigente máximo da FIFA, Gianni Infantino, e garantiu uma Copa do Mundo sem incidentes. Apesar dos atrasos para o Mundial, Putin também garantiu que as obras estarão concluídas e que a Rússia está pronta para receber a Copa do Mundo. Depois eu quero fazer um levantamento, porque se tinha a promessa que todos os estádios seriam entregues no mês de abril. Eu me lembro, se eu não me engano, de Saranski,
e Rostov, que eu pude acompanhar as notícias de inauguração nesse mês. Então tá faltando. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um levantamento, a gente faz aqui rapidinho mesmo no meio do programa, para ver se os estádios já foram todos entregues, o que tá faltando. Pelo menos esse foi o compromisso lá do presidente da Rússia. Até porque a Rússia ela precisa passar uma boa imagem. Essa foi a principal intenção dos russos ao buscarem chegar a essa Copa, né, Wendel Lira? E eles tentaram, né? Eu acho que pior seria se a Rússia fala que não daria mais conta e devolve o Brasil e saber que até hoje não foi feito 100% das obras aqui no Brasil, né? Lá em Cuiabá tem tanta coisa pra fazer. Lá em Cuiabá eu tive lá e realmente, assim, cara, não tem cabimento o que acontece no Brasil em questão de obras. Já se passaram 4 anos e 60% das obras que deveriam estar prontas não terminaram. Pois é, no Rio de Janeiro tem obra ainda por fazer, aquela obra que liga lá ao aeroporto do Galeão, tá faltando ainda. Rapaz do céu, é impressionante mesmo. O metrô de São Paulo, né, que também que ligava ao aeroporto, a cidade, acho que agora que foi feito o primeiro teste no mês passado, então ele opera só no sábado e domingo, aí não opera segunda a sexta, e aí depois vai ter um ou outro estágio, que aí ele vai operar durante a semana, mas ainda vai demorar uns 2, 3 meses, e o horário acho que é só de hora em hora. Então o pessoal tem reclamado bastante desse metrô ligando o aeroporto de São Paulo à cidade. Então tá complicado. Ainda falando de metrô, lá em Salvador, tinha também uma promessa de uma ampla linha de metrô, até agora apenas, se eu não me engano, 2 quilômetros da nova linha que foi inaugurada, assim, eu disse 1 quilômetro, não, uma estação, assim, então, algo realmente lamentável que aconteceu nesse aspecto de obras e das promessas que se tinha para o país, obras estruturais aqui para o Brasil. Estamos a caminho da Copa, hoje tem quadro especial para a gente falar sobre a cultura da Rússia. Mais uma produção da nossa equipe, que conta com Virley Alves, também com Robert Val Silva e a locução e interpretação de Tiago Arantes. Hoje, em destaque, as artes marciais do país da Copa. Sou Yashin, mas adoro Dostoiévski. A Rússia é uma das maiores potências esportivas do mundo. Desde os tempos da União Soviética, o número de medalhas em Jogos Olímpicos, seja de verão ou de inverno, sempre impressiona. Mas o que pouca gente sabe é que os russos também são super campeões em um esporte que eles mesmos inventaram e desenvolveram. Durante os primeiros anos da União Soviética, o Exército Vermelho criou uma arte marcial chamada Samozashta Bezoruje, ou traduzindo, defesa pessoal sem armas. Com o tempo, a Samozashta Bezoruje passou a ser chamada apenas de Sambo e tornou-se a luta mais conhecida e praticada em toda a União Soviética. Quem nos explica um pouco mais sobre esse esporte é o jornalista Diego Ribas, especialista em artes marciais e que vive em Las Vegas, acompanhando os maiores eventos de MMA e boxe do mundo. O sambo, assim como o judô e jiu-jitsu, é uma arte de defesa pessoal que tem como origem o jiu-jitsu, que foi difundido pelo Jigoro Kano ainda no século XIX e início do século XX. Ele era muito famoso na União Soviética e no âmbito esportivo ele hoje é dividido em 3 estilos, né, que é o sambo estilo livre, sambo esportivo e o sambo combate. Visualmente, nos 3 estilos você percebe que os atletas usam apenas a parte de cima do kimono e na parte de baixo apenas sunga, né, calças legging e sapatilhas. E tecnicamente eu diria que as maiores características que fizeram o sambo ser mundialmente conhecido são a chave de pé, perna, joelho e tornozelo. As características do sambo como arte marcial foram fundamentais no treinamento do exército soviético e ainda são usadas na Rússia e nas demais repúblicas que faziam parte da União Soviética. Com o tempo, o sambo passou a formar também atletas do mais alto nível no mundo das lutas e eles se transformaram em ídolos do país. Now entering from the blue corner,
caso mais famoso é o de Fedor Emelianenko, considerado por muitos o maior lutador da história do sambo e também do MMA. Entre 2001 e 2010, Fedor venceu 27 lutas de MMA. Não perdeu nenhuma vez. O sambo teve um papel fundamental nessa história. E tem dois fatores fundamentais para entender o domínio do Fedor durante esses 10 anos, ali no início dos anos 2000. Eu destaco, na verdade, de 2001 a 2006, foi o período que ele competiu no Pride, que era o maior evento da época. E naquele momento o MMA não era tão difundido como é hoje. Então você encontrava lutadores muito bons e especialistas em uma modalidade que treinavam outros aspectos do combate, da luta, mas que não tinham tanta supremacia. Apesar de ser considerado por muitos o maior lutador de MMA da história, Fedor nunca chegou a um acordo para lutar no UFC. Mas nem por isso o sambo deixa de marcar presença no maior evento do MMA mundial. Atualmente, o grande nome da arte marcial russa é Khabib Nurmagomedov. Bicampeão mundial de Sambo Combat, ele ganhou todas as 26 lutas que fez até hoje no MMA. E é o atual campeão mundial do peso leve. Nosso Thiago Arantes sempre trazendo uma curiosidade sobre a Rússia, sobre o país da Copa. E aqui nos bastidores eu ainda fiquei sabendo, Thiago, que você é aficionado, é amante das artes marciais, por isso falou com tanta propriedade. Sou amante de assistir, né? Adoro assistir na televisão. Pra entrar no octógono ali ou numa arena de sambo, eu tô fora. Eu prefiro assistir quem sabe fazer. Trabalhei com isso um tempo, né? Quando tava na ESPN, trabalhei cobrindo eventos do UFC. Acabei gostando, entendendo mais o que é as artes marciais misturadas ali, como se faz no UFC, e cada uma delas, por isso, sempre me interessei muito por essa história dos russos aí, porque realmente é um jeito diferente de lutar, enfim, isso principalmente, como explicou o nosso amigo Diego aí na época do Fedor, ali no início do MMA ainda, é um jeito bem diferente, bem particular, como a gente fala de cultura russa, de coisas particulares e muito próprias da Rússia. Achei que seria legal a gente falar também desse esporte que pouca gente conhece, mas que é bem difundido e bem importante para os russos. E ainda falando de luta, só que trazendo um pouquinho para o mundo digital, já que a gente tem um especialista aqui do nosso lado, ele que joga muito FIFA, mas você já jogou com o Zangief ou o Wendel Lira aqui? Claro, tive infância, cara. Eu tive infância, posso falar que eu joguei com o Zangief. Você jogou? Joguei com o Zangief. A Natália falou que nem sabia o que era. Eu pegava aquele adversário assim, ele dava aquele martelo no ar. Eu rodava, né? Zangief, que é um lutador do Street Fighter, e no mundo digital, quem gosta de luta também no videogame, conhece ele, que é um lutador de origem lá da União Soviética e que é muito famoso. E qual que era o seu preferido no Street Fighter, só pra saber? O Ryu. O Ryu. Jogava Street Fighter? Jogava muito. E qual que é o seu preferido? Jogava qualquer um, jogava com Blanca, jogava com Guile, jogava com Ryu. Eu gostava do Vega. O Vega era... O Vega é espanhol. Sim. O Vega é espanhol. Você gosta de luta digital também, ô Thiago Arantes? Ou fica só Gosto. Gostava do Sagat, aquele que era o tailandês, né? Tinha os mesmos golpes do Ryu e do Ken, mas era mais forte. Gostava do Sagat. Também gosto muito de jogar o jogo do UFC mesmo, né? Pra vir um pouco pro mundo da Natália aqui, do pessoal que nasceu depois do ano 2000. Nem tanto, Thiago, nem tanto. 94. Eu gosto muito do jogo do UFC. O UFC tem se superado aí nos jogos. Cara, maravilhoso. Tem criado jogos muito bons também. Ô, Natália, olha a percepção do repórter. O Thiago Arantes tá lá em Barcelona e percebeu que você ficou um tanto quanto isolado no assunto. Fiquei sem ambiente aqui, Rafa. Mas ele foi generoso com você, falou que você nasceu a partir dos anos 2000. Exatamente, ele me deu 6 anos aí na conta. Qual que é a nossa enquete de hoje, Nath? Enquete no Twitter, @sagre730, com a seguinte pergunta: você acha que o Neymar errou em fazer a sua recuperação no Brasil?
Neste momento, Rafa, 69% dos nossos internautas acreditam que Neymar não errou em ficar aqui no Brasil durante sua recuperação. Abraçando a Jenny Costa, o Adélio Silva, boa tarde, tá dando boa tarde pra gente, saudando a gente aqui na nossa live, o Frank Lopes, o Thiago Bento, Josélia Maria, boa tarde, Josélia, seja bem-vinda aqui ao A Caminho da Copa, também William Leal, muitas pessoas aqui interagindo com a gente através do nosso Facebook, através do nosso perfil no Facebook, que é o Sagres Online, Sagres Online, nosso perfil também. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho voltamos com mais A Caminho da Copa, tem notícias da seleção brasileira e muito mais, com o Wendel Lira, com a Natália Freitas, com o Thiago Rabelo e também com o Thiago Arantes, direto de Barcelona. Você está ouvindo A Caminho da Copa, mais um golaço da sua Sagres. A melhor estratégia para novos resultados é pensar diferente, principalmente quando o assunto é negócio. Contrate a Voit Consultoria. Temos profissionais especialistas em diagnósticos, análise e propostas de melhorias. E o principal, não ficamos só apontando as falhas, propomos soluções e participamos da mudança. Voit Consultoria. Seu resultado é nosso negócio. E o seu problema qual é? Ligue e resolva com a gente. 3093-3323. A Manco facilita qualquer obra. Joga gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas, mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Oh, não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC Flowguard, né? Não erre na obra. Peça da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. A Manco! A Manco! Olá! Quando a Europa do século XV buscava novos rumos, foi na escola de Sagres que encontrou a inspiração para orientar os navegadores e desenvolver novos saberes como a bússola, o astrolábio, que foram capazes de proporcionar aos homens do mar o encontro com novas fronteiras. É na escola de Sagres que também nós buscamos a inspiração para o nome do nosso sistema Sagres de comunicação, composto pela Rádio Sagres 730 AM, Portal Sagres 730, Escola Sagres de Formação, TV Sagres e a Fundação Sagres. O propósito aqui é ainda o mesmo: expandir, incluir, ensinar, buscar mundos novos, mas agora também nas ondas do mundo conectado, digital, da informação instantânea. Ancoradas em valores firmes, temos como compromisso a busca dos novos continentes do pensamento e do saber, da informação, da cultura, da arte, sustentada por uma sociedade aplicada também à fraternidade e à paz. Convidamos você para embarcar conosco nessa viagem, que cada um assuma também o papel de descobridor e protagonista, confiantes em si e nas estrelas do céu. Sagres é um jeito de ser e de descobrir. Lembrando o infante Dom Henrique, Eliu para Portugal, para o mundo, para todos os tempos e todas as descobertas. Sistema Sagres, comunicação em tom maior. Navegue conosco. Esta é a Rádio Sagres 730 AM. A Caminho da Copa. Vem com a gente. Rádio Sagres. Você está na Rádio Sagres 730, estou ao lado de Wendel Lira, o nosso prêmio Puskas, de Thiago Rabelo, da Natália Freitas e do nosso correspondente internacional, ao vivo, direto de Barcelona, está o Thiago Arantes. Seguimos com as notícias relacionadas à seleção brasileira. Estamos em contagem regressiva, faltam 41 dias para a Copa, 10 para a convocação, somente 10 dias. E você sabe, lá na Rússia vamos transmitir os 64 jogos da Copa do Mundo com a equipe Sagres 730, girando por várias sedes, várias cidades, para levar até você, melhor ouvinte, melhor internauta, todas as informações. E quem vai estar na Rússia com a gente é o ídolo Wellington Campos, que já está pedindo passagem. Agora na Sagres. Nossa seleção. Wellington Campos. Muito boa tarde, meu querido Rafael Bessa. Boa tarde, amigos da Rádio Sagres 730, a caminho da Copa. Vamos dar uma atualizada em termos dos jogadores da seleção brasileira, espalhados
pelo mundo. Deixa eu começar com o Neymar, que já está em Paris para a sequência do tratamento e o início dos treinos junto ao Paris Saint-Germain e a participação dele também em jogos da equipe do Paris, algo que ainda será programado pelos médicos da equipe francesa. Mas é importante dizer que ele já está em Paris na sequência da recuperação da cirurgia do 5º metatarso do pé direito. Com relação à convocação da seleção brasileira, ela vai ocorrer no dia 14 de maio e a CBF já definiu que o auditório vai comportar 200 pessoas, entre jornalistas e convidados. Também será montada uma grande sala de imprensa no primeiro andar da CBF, ali no hall de entrada, e teremos também uma zona mista, onde os jornalistas terão acesso aos membros da comissão técnica. É uma comissão técnica extensa da seleção brasileira. A gente sabe, o Tite gosta de trabalhar com diversos profissionais e por esse motivo, além da entrevista coletiva do técnico Tite, que vai durar de entre 35 minutos a 40 minutos, se tanto, e depois haverá essa zona mista. Os jornalistas credenciados vão ser comunicados, inclusive se terão acesso ao auditório para as perguntas. As empresas jornalísticas com direitos de transmissão da Copa do Mundo, como a Rádio Sagres 730, essas estarão na lista de prioridades para as perguntas à comissão técnica da seleção brasileira na convocação. A CBF vai participar e vai também prestigiar as empresas que estão investindo para a cobertura da Copa do Mundo, que é o caso da Rádio Sagres 730. A seleção vai se apresentar no dia 21, sem 3 jogadores, com certeza. Roberto Firmino, do Liverpool, passa por um momento excepcional. Seu melhor momento na carreira, vai decidir a Champions League. No dia 26, o Liverpool com o Real Madrid, e lá no Real nós temos Casimiro e Marcelo. Então, esses 3 nomes, que certamente estarão na lista do técnico Tite, só irão se apresentar já direto em Londres. Eles não virão para o Brasil, já que no dia 27, a seleção brasileira embarca em voo fretado no domingo 27 de maio para Liverpool e depois ali treinando e se concentrando no Tottenham, lá no CT do Tottenham. A seleção vai a Liverpool fazer um jogo no dia 3 e no dia 10, em Viena, fecha a sua preparação em termos de amistosos e de Viena, em voo fretado, segue para Sochi, na Rússia, ficando no QG, onde a seleção vai ficar pelo menos até as oitavas de final. Então, atualizando o torcedor, como será a convocação, a participação dos brasileiros e também esta questão envolvendo a decisão da Champions League. Primeira semana de treinamentos, o Tite não terá Roberto Firmino e 2 titulares, o Marcelo, lateral esquerdo, e o volante Casimiro. Voltamos com você aí em Goiânia, Rafael Bessa. Valeu, deixa comigo, obrigado, ídolo Wellington Campos. Seleção brasileira joga em Liverpool e depois joga em Viena, dia 3, lá na Inglaterra, lá no estádio de Anfield, nesse confronto contra a Croácia e depois contra a seleção da Áustria. Já tá chegando já o Wendel Lira, a expectativa vai aumentando. A gente começou aquela contagem regressiva lá atrás, 100 e tantos dias. Hoje faltam 41 e estamos a 10 da convocação. Isso que eu ia falar, eu acho que eu tava muito nervoso pelo fato de comentar uma Copa, mas quando você ingressa nessa maratona de comentar e participar, você acaba ficando muito atento a convocações, jogadores, então você fica sempre atento que machucou algum jogador e com isso os dias têm passado muito rápido e eu tô muito feliz porque, sendo bem sincero pra você, nunca pensei que poderia comentar uma Copa do Mundo e ainda mais, espero eu, sendo o nosso Hexa. Opa, tomara! Daqui a 10 dias o técnico Tite vai anunciar então os 23 convocados para a Copa do Mundo. A Sagres, conforme destacou, o ídolo Wellington Campos estará presente lá na Granja Comari. Não, sede CBF.
Perdão, sede da CBF, isso mesmo, na sede da CBF, lá na Barra da Tijuca. Você já foi lá, né? Já, na nossa sede. Já algumas vezes, já. Um lugar ficou bom, ficou bonito e tal, bem organizado. Melhorou muito as instalações da CBF de uns tempos pra cá. Eu passei lá pra ir pro Parque Olímpico. Porque pra você ir pro Parque Olímpico, você passa ali perto da sede. Aí tem aquele ônibus, tipo o metrôbus que nós temos aqui em Goiânia. É meio curioso, né? Porque a Avenida Luiz Carlos Prestes. E quem foi o presidente da CBF algum tempo atrás era José Maria Marim. Nossa. E aí, então, dois opostos, né? Um defensor da ditadura, que tem uma história bem manchada, não só no futebol brasileiro, mas também na política. E tem o Luiz Carlos Prestes, que é um líder político que é bem idolatrado por uma grande parte da população. Hoje, mais uma estreia aqui no A Caminho da Copa. É dia de histórias em que a bola não conta. Nossa estreia vai ser com Arley. Ele mesmo, Arley, jogou com Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro. E tem uma história curiosa com o grande jogador da seleção brasileira, pentacampeão na Coreia e Japão. Histórias que a bola não conta. Agora na Sagres. Boa tarde, o prazer é meu. Grande abraço a você e a todos os amigos da Sagres 730. E o craque que você tem uma relação é um pouco famoso, né? Qual que é o nome dele? É muito famoso, Ronaldo Fenômeno. Tive o prazer e o privilégio de jogar com ele no Cruzeiro e conviver também com um ser humano maravilhoso. O Ronaldo surge pro futebol em 93, né, Arley? Como que é a sua relação? Tipo, quando você conheceu ele, você chegou no Cruzeiro? Eu cheguei no Cruzeiro em 83, né? Então, eu já tinha muitos anos de casa. E a minha relação com o Ronaldo foi, ele chegou no profissional do Cruzeiro em 93, ele já jogava pelos juniores, né? E em 93 ele foi pro profissional. E qual é a história que você tem assim com o Ronaldo? Como que seria? Então, nós acabamos sendo campeões da Copa do Brasil em cima do Grêmio, né? Nesse ano de 93. E no ano de 94 nós fomos para Libertadores. E o nosso grupo da Libertadores era Cruzeiro, Vélez, Boca Juniors e Palmeiras. Só isso. E nós tínhamos um companheiro chamado Douglas, que era o volante titular do Cruzeiro, e o Douglas tinha uma loja de carros. E eu precisava trocar meu carro, eu estava querendo trocar meu carro. Eu tinha um carro a álcool e eu queria trocar por um carro a gasolina. E o Douglas, eu já tinha combinado tudo com o Douglas. Só que a volta do dinheiro do meu carro, eu só tinha metade. E eu falei com o Douglas assim, Douglas, eu só tenho a metade do dinheiro, eu vou juntar a outra metade e vou fazer a troca com você. Aí ele pegou e virou e falou assim, eu lembro como se fosse hoje, um jogo contra o Boca Juniors no Mineirão. E aí o Douglas pegou e virou e falou assim, pô, mas o bicho que nós vamos ganhar hoje à noite vai dar. Você vai receber a metade, porque o goleiro, eu pelo menos recebi a metade do goleiro titular, na época já era o Dida, em 93 era o Paulo César Borges, e em 94 era o Dida. E eu virei e falei assim, tudo bem, então na quinta-feira eu compro o carro, né? Aí o Ronaldo virou e falou assim, não, compra o carro. Eu virei e falei assim, não, eu só compro depois que eu tiver o dinheiro. Aí eu falei com o Ronaldo, eu sou mineiro é seguro, mineiro não faz as coisas precipitadas. E o Ronaldo pegou e virou e falou assim, cara, eu garanto pra você que nós vamos ganhar o jogo. E eu peguei e virei e falei assim, não, quinta-feira eu compro o carro. Aí falei com o Douglas, deixa o carro reservado para mim, que se nós ganharmos o jogo e eu ganhar o bicho, aí eu vou trocar o carro com você. E aí aconteceu que logo no começo do jogo, ainda no primeiro tempo, o Boca Juniors fez 1-0 em nós. E eu no banco de reserva já pensei, graças a Deus que eu não assumi o compromisso, né? Eu não ia ter o dinheiro para pagar. E era um valor para mim muito alto. E depois nós empatamos o jogo com o Luiz Fernando, e no final do jogo o Ronaldo Fenômeno pega a bola, dribla 2 ou 3 adversários, dribla o goleiro e faz o gol, já bem no finalzinho do jogo. E aí ele vem correndo em direção ao banco de reserva e faz o gesto com a mão como se ele estivesse virando um volante, né?
e apontou assim para mim, como quem diz, né? Compra o carro, eu falei para você que nós íamos ganhar o jogo, né? Então essa foi uma história assim que ficou muito marcada. Toda vez que eu encontro com ele, eu falo assim, Ronaldo, posso comprar o carro? Ele fala, pô, não falei para você que podia. E foi uma vitória espetacular, encaminhou a nossa classificação naquele dia. Grande Arley, ídolo Menaldino, aqui na Sagres 730, no A Caminho da Copa. Obrigado, Arley, pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço para vocês e sucesso. Arley abrilhantando, abrindo esse nosso quadro, estreia, histórias que a bola não conta. Será que ele tinha personalidade, esse Ronaldo Fenômeno, hein? Garantiu. 17 anos. Compre o carro, que eu garanto. 17 anos contra o Boca e primeira Libertadores dele. Tem que ter muita personalidade para bancar alguma coisa assim, né? Por isso que ele é fenômeno. Isso, diferenciado, né? Esse também é um cara que aí na Espanha é referenciado porque ele jogou no Barça e jogou no Real. Como as duas torcidas se comportam, reagem, tratam o Ronaldo Fenômeno, ô Thiago Arantes? Olha, Rafa, o Ronaldo Fenômeno tem uma característica que poucos jogadores, mas muito poucos mesmo têm. Porque ele é admirado pela torcida do Barcelona e pela torcida do Real Madrid. Pela torcida do Real Madrid, por tudo que ele fez no time, aquele time dos Galácticos, né? No fim das contas, acabaram faltando mais títulos internacionais, de peso, Champions League, mundiais, mas fez parte de um time muito importante, é muito ídolo no Real Madrid, sim. E no Barcelona, o que existe é uma sensação de que o Ronaldo podia ter sido um jogador ainda melhor aqui no Barcelona. Ele teve uma temporada só aqui, fez 49 gols nessa temporada dele aqui, que é um absurdo. Na história do Barcelona, só o Messi fez mais gols em uma temporada que o Ronaldo. O recorde que o Messi bateu aqui no Barcelona, que ele já bateu várias vezes, é verdade, o recorde anterior era do Ronaldo. Fez um gol contra o Compostela há 15 anos, que até hoje falam, há 15 anos, não, há 20 anos na verdade, até hoje falam um absurdo desse gol aqui, que é o gol que ele dribla 7 jogadores do Compostela e faz o gol. Então, assim, ele é muito ídolo no Real Madrid por tudo que ele fez, e ele é ídolo no Barcelona, muito pelo que ele fez, mas também pelo que as pessoas acham que ele poderia ter feito. Então, é algo muito difícil de acontecer aqui. O Evaristo de Macedo é outro brasileiro que também é idolatrado pelos dois clubes, mas num nível menor, até pela questão da época que jogou, né? Mas o Ronaldo Fenômeno, eu achei que ele não era tão ídolo aqui. Quando fala o nome do Ronaldo, as pessoas têm quase uma ponta de arrependimento, de falar assim, pô, o Ronaldo era tão bom, por que ele só ficou um ano aqui no Barcelona? Ronaldo Fenômeno, que foi hoje personagem desse quadro Histórias que a Bola Não Conta, onde trouxemos um personagem aqui goiano de coração, né? Até porque o Arley é mineiro, mas já se tornou um goiano. Ele tem a sua história vinculada ao Goiás, com essa curiosidade quando jogou junto com o Ronaldo lá no Cruzeiro. Abraçando aqui o Jonatas Procópio, mandando mensagem pra gente aqui. Obrigado pela mensagem, programa muito bom, tô ligado no A Caminho da Copa. Valeu, Jonatas, interagindo com a gente aqui através do 984001757. Agradecendo também o público feminino, que nos dá a honra de termos aqui a audiência, a Regina Célia, a Elizabeth Arruda e a Cirlei Piloni. Cirlei Piloni, da cidade de São José do Cedro, em Santa Catarina. São José do Cedro, em Santa Catarina, não conheço ainda, mas interior catarinense ali tem lindas cidades. Vamos com aquele quadro que traz as sensações que a Copa do Mundo causa nas pessoas. Meu Momento Copa. Everaldo Marques, aqui é o Supla, satisfação demais, ó, o momento que marcou pra mim na Copa foi em 1994, eu estava nos Estados Unidos morando, e o Brasil, quando eu vi o Bádio chutar aquela bola lá pra cima, eu falei, é nóis, eu tava no restaurante italiano, os caras que iam me matar, é isso, um beijo, tchau. Supla, interagindo com o nosso Everaldo Marques, ele é cantor, compositor, apresentador, filhos políticos Marta e Eduardo Suplicy, e foi finalista da Casa dos Artistas. Pois é. O Thiago fez questão de colocar assim,
aí a Casa dos Artistas aí. Ele fez questão de colocar. Quem não viu Casa dos Artistas? Cara, eu assisti a Casa dos Artistas. Eu assisti. As duas primeiras edições eu assisti. Marcou época aquilo. Todo mundo acompanhou. Era engraçado acompanhar. Tipo, era meio bizarro, né? Tipo, ninguém nunca tinha visto aquilo. Aí você vê uns artistas fazendo as coisas nada a ver. O programa era muito tosco. Quebrou o paradigma, mas todo né? mundo acompanhava. Tinha uma audiência absurda, né? E Supla foi hoje o nosso personagem aqui no quadro especial Meu Momento Copa. Foi pra fechar aqui o nosso programa em Alto Astral. Valeu demais, Thiago Arantes. Tudo de bom, mais uma vez uma satisfação. E parabéns, que quadro espetacular que você trouxe hoje, que produção espetacular no Sou Yashin, mais adoro do Dostoiévski. Já foi o nosso Thiago Arantes e essa produção que eu fiz referência sobre artes marciais na Rússia, você vai poder conferir através do nosso podcast no sagresonline.com.br. Correria, eu sei que a sua rotina é terrível. Quando eu vejo a sua rotina, eu falo assim, a minha é neném. Ô, Wendel, sempre um prazer contar com a sua presença aqui. A gente sabe o quanto para você tem que achar a agenda aqui e acolá, mas estamos a caminho da Copa e estamos juntos. Estamos juntos, firme e forte. Acho que o momento de pressão passou. Agora é só contar os dias no dedo, porque tá chegando a hora de não ser mais a caminho da Copa, é de estar na Copa. Estaremos na Copa, né? Agora a gente vai intensificar, porque a gente vai te ligar, assim. Tá, pode deixar. Arrumar um assunto para falar com você, até para que você agora já esteja integrado realmente. Ambientado. Porque agora vamos entrar em ritmo de rádio, viu? Valeu demais, Wendel Lira, o nosso prêmio Puskas. Natália Freitas, como termina a nossa enquete de hoje? Com 67% dos nossos internautas achando que o Neymar não fez errado em ter a sua preparação aqui no Brasil. Então fechamos com 67% para não. Valeu, Natália Freitas. Agradecendo aqui os elogios do Rafael Vasconcelos. Ó, o Xará já trabalhou aqui na rádio, então Rádio 730, que hoje é a Rádio Sagres. Programa muito bom, parabéns, valeu, muito obrigado, Rafael Vasconcelos, que está nos assistindo através do nosso perfil no Facebook. Tudo de bom também para você. Grande abraço, Thiago Rabir. Valeu, Rafael. Forte abraço aos ouvintes da Sagres 730 e estamos a caminho da Copa. E como estamos? Final do programa, mas você que ligou o rádio agora ou acessou agora a nossa live aqui do Facebook, você pode acompanhar a reprise após o jogo entre CRB e Atlético pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Você também tem o recurso, você que ligou o rádio agora, e pode baixar o programa através do nosso podcast que fica no sagresonline.com.br, juntamente com todas as nossas produções. Por exemplo, esta baita produção de hoje do Thiago Arantes falando sobre as artes marciais e a importância que elas têm para o país da Copa, lá para a Rússia. Fechamos o caminho da Copa, contagem regressiva, faltam só 41 dias para o Mundial, faltam 10 dias para a convocação da seleção brasileira. E você sabe, a Sagres está a caminho da Copa. Muito obrigado a você pela sua atenção, pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. Tchau. Rádio Sagres. A caminho da Copa. O programa Caminho da Copa fica por aqui. Mas